Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o tema dessa aula é polaridade. A gente vai falar de polaridade de ligações químicas e polaridade de moléculas, né? São assuntos complementares aí e eles são importantes, mas antes deles é preciso ter visto a aula de geometria molecular. Vai ser importante aqui para essa aula também, certo? Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que nós vamos discutir é a polaridade da ligação química. Primeira coisa também é lembrar, né? Tentar entender o que é esse negócio de polaridade, né? Quando alguma coisa está polarizada, é porque a gente tem um acúmulo de cargas numa região da molécula, enquanto uma outra região da molécula tem deficiência de carga. Então, criar um polo é acumular alguma coisa numa determinada região. Bom, o que a gente tem envolvido na ligação química? Elétrons. Elétrons são cargas negativas. O que a gente vai tentar observar aqui nesse assunto, dentro da polaridade de ligação e de moléculas também, é onde os elétrons se concentram e essa região vai ter uma polaridade negativa, enquanto a região com poucos elétrons, com deficiência de elétrons, vai ser o polo negativo. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: a gente tem, né, três tipos de ligação que nós estudamos, mas o principal, nosso foco aqui é a ligação covalente. Por quê? Porque na ligação iônica, a gente já tem os polos muito bem definidos. Eu vou dar um exemplo pequenininho aqui no cantinho. Ó. Por exemplo, na ligação entre o metal sódio, que é um elemento da família 1A e tem um elétron na camada de valência, na ligação dele com o cloro, que é da família 17, né, ou 7A, e tem 7 elétrons de valência, o que nós sabemos que acontece é a transferência, né, a passagem do elétron aqui, ó, do Na para o Cl. Quando o elétron é transferido, nós temos então, né, a formação do cátion, do Na, mais, enquanto o Cl adquire carga negativa, Cl-, e essas cargas, por serem opostas, vão gerar uma atração eletrostática entre os íons, eles vão se juntar para formar a substância iônica. Nós vamos ter aqui o NaCl. Mas essa ligação iônica, ela é por si só muito polar. Por quê? É tão polar que o elétron acabou sendo retirado de um átomo pelo outro. O cloro levou o elétron embora. Então, a ligação iônica, ela é já em si muito polar, extremamente polar, tanto é que eu tenho um cátion, que é uma carga positiva, né, e um ânion, que ali representa uma carga negativa. Bom, e quando as ligações são covalentes, que é o nosso caso aqui, o compartilhamento de elétrons entre átomos de metais pode ser polar ou apolar. Então, tem dois casos aqui. Uma ligação covalente pura, né, um compartilhamento de elétrons entre dois átomos iguais, vai ter essa seguinte configuração. Eu já tenho o traço ali entre os Fs, né, os átomos de flúor, mas eu vou fazer a fórmula eletrônica para a gente ter uma representação mais visual dos elétrons. Então, o que eu tenho aqui? 7 elétrons para cada átomo de flúor, né, por causa da localização dele na tabela periódica, tem 7 elétrons de valência, e aqui, ó, aquele compartilhamento entre os átomos. Mas o átomo da direita e o da esquerda são idênticos, eles têm a mesma capacidade de atrair elétrons. Essa capacidade de atrair elétrons tem um nome, nós já vimos lá atrás, chama-se eletronegatividade. Mas dois átomos idênticos possuem a mesma eletronegatividade, então esses elétrons ficam exatamente entre os dois átomos. Essa ligação, ela está exatamente entre os núcleos, né, do flúor de um lado e do outro. Essa aqui é uma ligação apolar. Ela não forma polo, ela não está mais localizada próximo de um átomo e menos do outro, ela não está afastada, enfim, ela está exatamente entre os dois átomos. Ela é uma ligação que não forma polo, apolar. Bom, mas o que pode acontecer é que, às vezes, na ligação covalente, no compartilhamento de elétrons, nós temos átomos diferentes. Por exemplo, o hidrogênio e o flúor. Quando ocorre o compartilhamento de elétrons aqui, esse compartilhamento ele não é distribuído igualmente entre os dois átomos. Por quê? Porque existe uma fila de eletronegatividade que nós estudamos lá nas propriedades periódicas, em que o flúor, o oxigênio, o cloro, e aí tinha alguns elementos representados aqui nessa escala, né?
E aí a gente tem aqui o enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O hidrogênio ele tem uma eletronegatividade bem baixa se comparado ao flúor. Significa que o átomo de flúor atrai esse par de elétrons com maior intensidade. Quer dizer, então, que essa ligação ela está mais próxima, né? Os elétrons dessa ligação estão mais próximos do flúor do que do hidrogênio. Isso é o que caracteriza uma ligação covalente polar, quando um átomo tem maior capacidade de atrair elétrons do que o outro. Então, tá ali, ó, o par de elétrons mais próximos de um dos átomos configura uma ligação covalente polar. Essa região onde eu tenho mais elétrons, nós vamos chamar de polo, né? Polo negativo. É uma região onde os elétrons se concentram. Diferentemente lá do Na+ e do Cl-, né? Só voltando ali no exemplo em que eu tenho cátion e ânion, aqui eu tenho uma região próxima ao flúor, onde os elétrons se concentram e ela fica negativa, então é uma densidade de carga negativa, enquanto que o hidrogênio fica com uma região ali ao redor dele positiva. Eu não posso dizer que é simplesmente mais e menos sem usar esse delta, porque senão eu estou dizendo que são íons, e não são. Elas são regiões carregadas positivamente ou negativamente, de acordo com a força atrativa dos meus átomos. Bom, então, só para relembrar, né, a eletronegatividade representada ali na escala, flúor, oxigênio, nitrogênio, os átomos extremamente eletronegativos, e à medida que vai se aproximando ali da parte da seta que tem o hidrogênio, o carbono, a eletronegatividade vai sendo menor. Não é necessário decorar valores, mas existe uma escala, que é a escala de Pauling, que está representada aqui, que mostra alguns átomos, né, de ametais aqui, os metais não fazem ligação covalente, e aí valores numéricos de eletronegatividade. Ó. Reparem que o flúor está ali em vermelho, é o átomo mais eletronegativo, enquanto que esses em roxinho aqui, ó, são baixíssima eletronegatividade, inclusive são metais, né, vão fazer ligação iônica. Bom, mas o que eu quero mostrar aqui nesse exemplo? Essa figurinha, né, essa chargezinha, mostra um átomo de hidrogênio compartilhando elétrons com um átomo de cloro, a cordinha é o compartilhamento, e a gente sabe aqui que o cloro é mais forte, né? O cloro é um elemento mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, obviamente, a região do cloro aqui, ela vai adquirir uma densidade de carga negativa, porque os elétrons vão se concentrar nessa parte da molécula, enquanto aqui pertinho do hidrogênio a gente tem a densidade de carga positiva. Esse delta minúsculo, que é, né, um símbolozinho, uma letra grega, representa essa região mais positiva ou mais negativa, sem ser um íon. Não é um cátion e não é um ânion, tá bom? Quanto maior a diferença, né, de eletronegatividade entre os átomos, mais polar será essa ligação. Então, quando os átomos têm uma eletronegatividade próxima, a ligação é sim polar, por exemplo, entre, sei lá, carbono e hidrogênio aqui. A ligação entre carbono e hidrogênio é polar, mas a ligação entre flúor e hidrogênio, por exemplo, é muito mais polar, porque existe uma diferença muito maior de eletronegatividade entre o flúor e o hidrogênio do que entre o flúor e o carbono, certo? Mas, de qualquer maneira, as duas ligações entre átomos diferentes, vão ser consideradas polares. Algumas mais polares, outras menos polares, mas é isso. Então, a polaridade da ligação química está relacionada com essa força atrativa que o átomo tem sobre aqueles elétrons que estão sendo compartilhados. Bom, agora a gente vai continuar falando de polaridade, mas agora a gente vai falar da polaridade da molécula toda. Eu mostrei para vocês exemplos com moléculas de dois átomos. Então, é o hidrogênio com flúor, flúor com flúor, hidrogênio com cloro, um átomo junto com outro, e a gente está verificando quem atrai mais esse par de elétrons da ligação. Agora, a gente vai olhar para a molécula como um todo. Moléculas maiores com mais ligações também são classificadas entre polares e apolares. A polaridade da molécula é a polaridade do conjunto de ligações que compõe essa molécula. Mas, para isso, é importante entender um pouquinho de vetores. E aí eu coloquei 3 links aqui no cantinho da aula. Quando vocês receberem o material impresso, né, o material para impressão em PDF, vocês podem assistir esses videozinhos porque é importante entender.
O que é um vetor, né, que é aquela representação que usa setinha, e como eu somo, subtraio, o que eu posso fazer, né, as operações matemáticas que eu posso fazer com o vetor. Isso nas aulas de física provavelmente vocês já viram, vão usar lá, inclusive, muitas vezes, mais do que aqui, mas aqui a gente vai usar um conceito mais simples. A gente vai somar vetores de forma que eu quero saber se ele dá zero, essa soma, ou dá diferente de zero. O valor numérico, quanto vale esse vetor, não vai nos interessar. Então, a gente não vai fazer contas com o vetor. A gente só quer saber se um vetor é zero ou diferente de zero. E já já eu falo melhor sobre isso. Por quê? Porque a polaridade da ligação é muito fácil de olhar. Você vê se um átomo é igual ao outro, é apolar a ligação. Você vê se um átomo é diferente do outro, é polar a ligação. Fim, acabou. Agora, quando eu olho uma molécula maior, eu vou ter que olhar todas as ligações e considerá-las como vetores. Numa ligação entre dois átomos, eu posso representar a força atrativa de um átomo sobre os elétrons com um vetor, com a representação de uma seta que vai ser direcionada para um determinado lugar e assim por diante. Bom, o que é o vetor? A gente vai chamar de vetor momento dipolar ou vetor momento de dipolo. Ele vai ser representado por uma letrinha grega, que é esse μ. Parece um Mzinho com a setinha em cima para indicar que é uma grandeza vetorial. Bom, o que nós queremos saber? Se o vetor que representa essas ligações na molécula ele for zero, a molécula é apolar. Não tem polos. Mas se esse vetor for diferente de zero, a molécula será polar e vai ter região positiva e região negativa, de acordo com, né, a concentração de elétrons no lugar da molécula ou em outro. Bom, então vamos pensar sobre essa coisa do vetor e o que eu preciso saber sobre isso especificamente. Primeiro, que vetores, aqui nesse caso, vão representar forças, né? São grandezas vetoriais aqui. Então, quando um átomo atrai um elétron, a gente pode representar uma força atrativa com uma seta. Então, eu estou dizendo assim que essa setinha preta aqui representa uma força para o lado direito, uma atração aqui, uma força atrativa. Aí, o que acontece? Se eu tenho uma outra força, que está apontando para o mesmo sentido, mesma direção aqui, eu posso somar essas duas forças e eu vou ter uma força maior no tamanho dessas duas. A gente, obviamente, não está em escala. Então, o que é isso aqui? Eu tenho a força A e eu tenho a força B. As duas apontam para o mesmo lado. E que força nova é essa? É a força que eu somei A mais B, tem uma nova força. Isso aqui, ó, é uma soma vetorial. Então, é como se duas pessoas estivessem empurrando para a direita e aí a soma das duas se juntou ali. Eu tenho um vetor resultante. Isso aqui é o que a gente chama de vetor resultante. É a soma de outros vetores. Bom, mas eu também posso ter a seguinte situação, ó, uma força para a direita, mas aí vem uma outra força aqui para a esquerda com a mesma intensidade. E o que acontece? Uma força anula a outra, então eu vou ter, sei lá, a força A e a força B agora, só que uma menos a outra dá o vetor nulo. Então, eu posso dizer aqui, ó, que o vetor soma, ou vetor resultante dessas duas forças aqui, será nulo. Uma força anulou a outra, vetor zero. Então, eu posso somar vetores, subtrair vetores, e tem que tomar cuidado com algumas somas diferenciadas que a gente tem que aprender a fazer. Por exemplo, se eu tenho uma força apontando para cima e uma força apontando para a direita, eu consigo somar? Consigo, mas aí eu tenho outras regras, né? Eu vou usar aqui uma regra chamada regra do paralelogramo. Você traça uma reta paralela ao vetor horizontal, uma outra paralela ao vertical, e aí, partindo da mesma origem, eu vou escrever o vetor soma. Aqui, ó, onde encontrar... Tá torto, gente, mas enfim. Esse vetor vermelho é o vetor resultante, é a soma dos dois vetores pretos, né? Então, é isso. A gente precisa aprender a somar vetores. Mas da onde que eu vou tirar esses vetores? Das ligações entre átomos, das ligações covalentes. Por exemplo, naquela molécula que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, que eu tenho um flúor ligado ao outro, aqui ó, eu tenho elétrons sendo compartilhados. A força atrativa do
do flúor é igual, né, nos dois átomos. Então, um vetor que soma apontando para a direita e o outro para a esquerda, eu tenho aqui que o vetor μ, que é o vetor momento dipolar dessa molécula, é igual a zero. Por quê? A força para a direita anula a força para a esquerda e eu tenho uma molécula apolar. Ah, mas a molécula é apolar? Sim, e a ligação também. Essa ligação é apolar porque nenhum dos átomos atrai mais o outro. Então, ó, a ligação é apolar e a molécula é apolar também. Bom, e aquela outra molécula que estava lá pertinho, na mesma página dessa? Bom, aqui, entre esses dois átomos, a força atrativa é muito maior aqui para o sentido do flúor, porque o flúor é muito mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons. A gente já sabe, então, que o vetor que representa essa ligação, ele vai ser um vetor diferente de zero, né? Esse vetor não é zero. Agora, quanto ele vale, nós não precisamos saber. O importante é que, se existe um vetor diferente de zero, existe uma região na molécula onde os elétrons se concentram e uma região que fica deficiente de elétrons, e eu tenho a ligação entre átomos, né, que são diferentes, a ligação é polar, e a molécula, né, o conjunto todo, a molécula é polar também. Até aqui, fácil, lindo. E se eu tivesse uma molécula maior? E é aí que entra o nosso conhecimento sobre geometria molecular. Por exemplo, se eu tenho uma molécula como o CO2, que na aula passada nós já vimos que no átomo central tem dois pares de elétrons e dois ligantes, e que a organização espacial é linear, e eu tenho ligações aqui entre carbono e oxigênio. Naquela escala de eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, eu posso representar um vetor para essa ligação da direita, dizendo que essa ligação, ela é polar. Ela está com os elétrons mais direcionados, mais atraídos para o oxigênio. Só que no lado esquerdo, eu tenho uma outra ligação idêntica, igualmente polar. Então, a ligação para a esquerda tem a mesma intensidade, né, da ligação para a direita. Um vetor para a direita e um vetor para a esquerda com a mesma intensidade se anulam. Então, nesta molécula, eu tenho um vetor momento dipolar, né? Uma soma, uma resultante, que é a soma desses dois vetores, igual a zero. Então, atenção para isso. A ligação da direita e a da esquerda, a ligação é polar, mas quando eu somo o conjunto, eu tenho uma molécula apolar. O conjunto dá zero, então a molécula é apolar. Percebe que a geometria aqui foi influenciadora? Por quê? Como a molécula ela é retinha, linear, um vetor pode cancelar o outro. Agora, se eu aplicar esse mesmo raciocínio numa outra molécula, só que também conhecida nossa da semana passada, em angular, das aulas passadas, olha só, o que eu vou ter aqui? O oxigênio mais eletronegativo, então eu tenho um vetor, mas o vetor ele segue ali, ó, a direção e o sentido ali da ligação. Então, o vetor ele é tão inclinadinho quanto a ligação, que é angular. Então, eu tenho dois vetores apontando para cima. Esses vetores não são opostos e eles não se cancelam. Usando a regra do paralelogramo, quem quiser fazer soma vetorial, vai ver que a soma desses vetores é um vetor maior apontando aqui para cima. Não se preocupem, o importante é saber que esses vetores, como não são opostos, a soma deles, ou seja, o vetor resultante, é diferente de zero. Então, esses vetores não se anularam e aqui para a molécula de água, eu posso dizer o seguinte, ó, as ligações, elas são polares, porque são entre átomos diferentes, e a molécula também é polar. Então, eu tenho uma molécula polar. Essa região para qual os elétrons estão sendo mais atraídos, mais direcionados, vai ser o polo negativo da molécula de água. Então, ali ó, na região do oxigênio é o polo negativo. E nos hidrogênios eu tenho polos positivos. Já lá no gás carbônico, no CO2, eu não tenho regiões positivas nem negativas na molécula. Isso é ser apolar, certo? Bom,
Na nossa continuação aqui, a gente tem que lembrar que nós vimos outras geometrias moleculares. Nós vimos geometria angular, linear, mas nós vimos a tetraédrica, piramidal, trigonal plana. Como é que essa ideia de somar vetores aparece nessas outras moléculas? Bom, vou fazer uma molécula que é a seguinte, SO3. Essa molécula aqui, ela tem a geometria trigonal plana. Aí vocês têm que retornar lá, quem não lembra de geometria molecular, vai ver que ao redor do átomo central aqui, eu tenho 3 pares de elétrons e 3 ligantes. Para afastar esses pares de elétrons o máximo possível, a geometria vai ser trigonal plana, para eu ter 120 graus entre cada uma dessas ligações. Bom, vou usar o mesmo conceito, ó. Um vetor vai representar a ligação, né, a força atrativa apontando para aquele átomo mais eletronegativo, que nesse caso é o O. O oxigênio, que é muito eletronegativo, atrai os elétrons para ele. Nessa outra ligação, a mesma coisa, eu tenho um vetor aqui apontando para o oxigênio, e lá para cima, um outro vetor, ó, são 3 vetores nas ligações. Bom, agora eu tenho que saber se a soma desses 3 vetores vai dar 0 ou diferente de 0. A gente já sabe que cada uma dessas ligações, a ligação em si, né? As ligações são polares. Agora, e o conjunto, né? E as 3 ligações somadas, será que eu vou obter um vetor nulo ou um vetor diferente de 0? Eu vou somar 2 a 2, ó. Eu vou somar essas duas ligações, a que está apontando para cima e a que aponta para a direita. Bom, a soma desses dois vetores será um vetor aqui, ó, entre esses dois, apontando lá para cima. Usem regra do paralelogramo, que é ensinado para vetores. Esse vetor roxo agora vai ser somado com esse vetor apontando para o oxigênio para baixo do lado esquerdo. E esses vetores, dá uma olhada, ó, eles são opostos. Esse vetor roxo e esse outro vetor roxo também são opostos. Vetores opostos, eles não são exatamente do mesmo tamanho, mas são praticamente. Então, um vetor cancela o outro e eu vou ter um momento dipolar resultante, 0. Esses 3 vetores, eles se cancelaram, ou seja, a molécula de SO2, ela é apolar. Ah, e as ligações? Bom, as ligações são entre átomos diferentes, então todas as ligações ali são polares. Bom, vou fazer uma outra molécula que também foi exemplo de aula já, exemplo de videoaula, que é essa aqui, ó. Essa molécula também é trigonal plana, então ela segue o mesmo modelinho da molécula anterior. Ó. Ela tem uma ligação dupla aqui com oxigênio, um hidrogênio, outro hidrogênio, 3 pares de elétrons e 3 ligantes. Ou seja, geometria trigonal plana. Eu vou colocar a geometria para que vocês possam estudar. A geometria é triangular ou trigonal plana. Bom, o que eu vou ter aqui? Os vetores, apontando sempre para o átomo mais eletronegativo. No caso, aqui, ó, apontando para o oxigênio, tem um vetor. E entre C e H, o vetor vai apontar para o C. O C é mais eletronegativo, vocês podem consultar aquela escala de eletronegatividade. Bom, temos que somar esses 3 vetores. Eu vou escolher somar de 2 em 2. Vou somar esse aqui de cima do hidrogênio e o outro de baixo do hidrogênio. Somando esses 2 vetores, a soma vai ser esse vetor roxo entre esses 2 vetores. Então, ó, somei esse com esse, obtive o vetor roxo. E agora, o vetor roxo e o vetor vermelho apontam para o mesmo sentido, mesma direção. Então, eu posso somá-los. O vetor roxo e o vermelho do oxigênio vão me dar um vetor maior aqui, que é o meu vetor resultante, e esse vetor não é 0. Então, eu posso afirmar que o momento dipolar dessa molécula, o vetor resultante, é diferente de 0. Essa região do oxigênio, ó, todos os elétrons estão apontando aqui, estão sendo atraídos para essa região. Enquanto que as regiões dos hidrogênios serão meus polos positivos na molécula. Ou seja, a molécula de H2CO é polar. Então, se a molécula é triangular, como essas duas aqui, ó, uma pode ser polar e a outra apolar, dependendo da simetria. Já já eu falo disso. Bom,
Vou fazer mais duas geometrias importantes, né? A gente tem a molécula que é piramidal, e aí eu vou fazer aquele exemplo clássico, que é a amônia. Por que que a amônia é piramidal? Porque no átomo central eu tenho 3 ligantes, mas eu tenho 4 pares de elétrons. Aqui em cima, ó, a gente tem um par de elétrons não compartilhado. Esse par de elétrons ele causa repulsão e faz com que essa molécula fique parecendo com um tripé. Essa aqui é a geometria piramidal. É importante. Então, ó, ela é piramidal por causa desse par de elétrons ali em cima. Esse par de elétrons, ele repele os outros 3 para baixo, diferente lá do SO3 ou dos outros 2 exemplos em que eu não tenho elétrons sobrando. Bom, vamos fazer os vetores apontando sempre para o átomo mais eletronegativo, sentido da ligação aqui, ó. Nitrogênio é mais eletronegativo, eu tenho 3 vetores apontando para a região central da molécula para o nitrogênio. Gente, 3 vetores apontando para uma mesma região nunca vão se cancelar, eles não são opostos. Ah, eu preciso fazer o desenho? Não. 3 vetores apontando numa molécula piramidal nunca irão se cancelar. O vetor resultante é um vetor maior, soma dos outros 3 aqui para cima, e eu posso afirmar que as moléculas piramidais têm vetor momento dipolar resultante, né, a soma dos vetores, sempre diferente de zero. E essa aqui também é uma molécula polar. As moléculas que são piramidais serão polares, certo? Tendo diferença entre átomos, né? Se eu tivesse átomos iguais, aí não, mas ó, sempre o elétron vai ser mais atraído pelo átomo mais eletronegativo. Inclusive, a região do nitrogênio é uma região. Deixa eu apagar isso aqui. A região do nitrogênio é uma região que vai concentrar os elétrons dessa molécula. Eu posso dizer que essa região é negativa, enquanto as outras regiões onde os hidrogênios se encontram são positivas. Molécula muito polar. As ligações também são polares, né? E, por último, a gente tem a geometria tetraédrica. E aí eu vou fazer duas situações. Eu vou ter essa molécula aqui, gente, o desenho tá péssimo, mas tem que lembrar que ele é aquele tridimensional que parece a tal da estrelinha de filme de ninja, um shuriken. E mais uma aqui. Olha só, o que eu quero mostrar de diferente? Eu quero mostrar que depende dos ligantes. Então, deixa eu apagar mais uma aqui. Pronto. Depende de quem são os ligantes nessa molécula. Quem são os átomos ligados ao átomo central. Então, o que a gente vai fazer? Entre o C e o H, vamos colocar vetores, né? Vetor apontando para o C, outro para o C, outro e outro. Quando eu tenho uma molécula que é tetraédrica, eu vou ter uma situação um pouquinho complicada. Por quê? Porque visualmente a gente não consegue enxergar que os vetores podem se cancelar. Mas olhem depois naquele simulador que eu passei para vocês e deem uma olhada nessas posições dos ligantes e nas posições dos vetores. E aí a gente vai ter que 4 vetores apontando para o centro da molécula, e esses vetores são iguais porque são hidrogênios ligados ao carbono, eu vou ter um vetor resultante que se cancela, que é zero. E essa molécula, ela é apolar. A molécula é apolar, embora as ligações sejam polares. Bom, e na próxima? A próxima molécula tem a mesma geometria, mas deem uma olhada. Eu vou ter esse vetor apontando para o centro da molécula, que é o carbono, e os outros 3 apontando para os cloros, que são átomos diferentes e mais eletronegativos. Então, eu vou ter a soma desses vetores todos, é que o desenho não vai colaborar, mas eu vou ter um vetor soma lá para baixo, apontando, dizendo que o vetor resultante é diferente de zero. Toda vez que a molécula tetraédrica ela for assimétrica, ou seja, ao redor do átomo central, eu não tiver todos os átomos iguais, eu tiver átomos diferentes, que é o que está acontecendo aqui. Eu tenho hidrogênio, cloro, cloro, então o vetor resultante sempre vai ser diferente de zero. E aí essa molécula se torna polar. Então, moléculas tetraédricas vão ser polares se eu tiver
átomos diferentes ligados ao átomo central, nesse caso hidrogênio e cloro, e apolar se todos os 4 ligantes forem iguais. Bom, essa são as principais moléculas, né, os principais modelinhos moleculares aqui que a gente pode aplicar para verificar se os vetores se cancelam ou não. Bom, essa tabela traz uma regra prática, ela ajuda bastante. A gente vai ver alguns modelos aqui e depois vou falar das simetrias. Então, eu vou falar caso por caso. Ó. Primeiro modelo lá, primeira molécula, o que a gente tem? O gás hidrogênio, 2 átomos iguais, né? A molécula tem geometria linear. Como os átomos são idênticos, o vetor, né, momento dipolar, é 0. A ligação é apolar e a molécula também. Aqui no HF, átomos diferentes, o flúor atrai mais os elétrons, ó, a setinha apontando para ele. Essa ligação é polar e a molécula é polar também. Agora, o gás carbônico. Aqui, um cuidado, ó, a molécula linear. Essa ligação é entre átomos diferentes e essa aqui também. As ligações são polares, mas os vetores vão se anular e, por esse motivo, o conjunto todo, a molécula é apolar. HCN, ó, vetores, átomos diferentes, então ligações polares. Os vetores vão apontar sempre para o átomo mais eletronegativo. Vou acabar somando esses 2 vetores, dando um vetor rosa maior aqui. Vetor resultante diferente de 0, molécula polar. Então, a geometria influencia sempre. Molécula de água angular é o exemplo que eu mostrei. Ó. Os vetores vão apontar para o átomo central, eles não são opostos, eles não se cancelam e a molécula é polar, enquanto as ligações também são polares. Na piramidal, amônia, ligações polares, vetores apontando para o átomo mais eletronegativo, não são vetores opostos, não vão se cancelar, molécula polar. Metano, uma molécula simétrica com carbono no centro, ó, todas as ligações polares, mas elas vão se cancelar no momento que eu somar os vetores e a molécula vai ser apolar. Ligações polares, molécula apolar. A ligação só vai ser apolar, gente, se um átomo for idêntico ao outro, certo? Agora, a molécula, eu tenho que olhar o conjunto. Isso é importante. Tem que aprender como visualizo o conjunto. Vou apagar aqui. Bom, e aí tem um outro método que ele auxilia principalmente quem tem mais dificuldade de fazer desenhos, né, e visualizar os vetores, principalmente os tridimensionais. Então, esse método ele está baseado na simetria, né, da molécula, enfim, na simetria da distribuição dos ligantes ao redor do átomo central. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó. Esse problema que é limitado aqui a um número pequeno, né, de moléculas, tal, é um probleminha, mas enfim. O que a gente vai ter? 2 casos. Um caso onde os pares de elétrons não compartilhados estão ao redor do átomo central ali. Esses pares de elétrons vão gerar uma certa geometria, né, molecular, e a gente vai olhar se os elétrons ao redor do átomo central e os pares eletrônicos, eles estão no mesmo número e os átomos ligantes são iguais, a molécula vai ser apolar. Vou mostrar isso num exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo, olha só, átomo central berílio. Eu tenho 2 pares de elétrons ao redor do átomo central, que são esses tracinhos, e 2 ligantes. Então, olha só, 2 átomos, 2 ligantes, não sobrou par de elétron não compartilhado, a molécula vai ser apolar. Aí eu vou mostrar os próximos casos. Segundo caso, CO2. Já vimos esse exemplo, né? Agora há pouco. Olha só, ao redor do átomo central, 2 pares de elétrons, 2 ligantes iguais, oxigênio e oxigênio. A molécula é simétrica, então também vai ser apolar. Ligação de baixo, esse BF3, ó. Átomo central é o B, 3 pares de elétrons ao redor do átomo central, 3 ligantes idênticos, não sobraram elétrons. Molécula simétrica, apolar. CH4, ó, 4 pares de elétrons,
com 4 átomos ligantes iguais, todos são hidrogênios, não sobrou par de elétron. Simétrica, molécula apolar. A de baixo é exatamente igual, aqui eu só troco os hidrogênios por 4 átomos de cloro, ó, os 4 são iguais. Agora, lembrando que se um átomo for diferente aqui dos outros, já não é uma molécula simétrica e aí ela vai ser polar. Então, essa é uma regrinha que ajuda quem tem facilidade de, né, ver a simetria da molécula. O segundo caso é para as moléculas apolares, onde a simetria não vai acontecer. Então, a gente vai olhar ali, ó. Há um ou mais pares de elétrons que sobram no átomo central, não compartilhados, certo? E nem todos os átomos ligados ao átomo central vão ser iguais. Se uma dessas duas condições acontecer, os vetores resultantes vão ser diferentes de zero e a molécula vai ser polar. Vamos olhar o primeiro caso. Ó, primeiro caso, eu tenho aqui ó, uma ligação covalente para cá, outra para cá, dois pares de elétrons, né? Só que os dois ligantes são diferentes entre si. Se os ligantes são diferentes, não é simétrica a molécula, aí a gente vai ter a molécula polar. Tá vendo que aqui não precisa desenhar os vetores, né? Eu vou só na simetria. Mas se eu desenhar os vetores, dá no mesmo. Ó, eu tenho um vetor para cá, outro para cá, esses dois se somam, o vetor resultante é diferente de zero. Então, qualquer uma das duas técnicas vai funcionar. Bom, próxima molécula é o H2CO. Olha só, eu tenho 3 pares de elétrons ao redor do átomo central, a ligação dupla é um par, né? 2, 3. 3 ligantes, mas tem um ligante que é diferente dos demais. Então, pronto, já não é uma molécula simétrica, então ela vai ser polar. Pode olhar na classificação. Aqui na amônia, no NH3, qual que é o probleminha com a amônia? O probleminha é que eu tenho 4 pares de elétrons e 3 ligantes. Sobrou um par não compartilhado. Pronto, molécula polar. Então, é uma dessas condições aqui, ó. A água. Bom, ao redor do átomo central, eu tenho 1, 2, 3, 4 pares de elétrons e só 2 ligantes. Então, eu tenho pares de elétrons que sobram, molécula polar. E essa última aqui, ó, átomo central, 1, 2, 3, 4 pares de elétrons, 4 ligantes também, mas olha, eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros, são ligantes diferentes. Então, ligantes diferentes, pronto, molécula já é polar. Então, olhando simetria, eu também consigo chegar na mesma conclusão, né, de polaridade do que se eu usar vetores. Mas eu acho interessante aprender a usar vetores porque os vetores vão ser úteis em outras disciplinas, na física também, e a gente tem que aprender a manipular, tem que aprender a somar, multiplicar vetores, isso é importante. Bom, uma das consequências, né, da polaridade de moléculas, né, para que serve eu saber sobre polaridade de moléculas? Essa informação me ajuda a saber se uma substância pode ou não ser misturada na outra e formar uma mistura homogênea. A gente estudou isso como solubilidade. Então, por exemplo, se eu tenho um soluto polar, um soluto que tem regiões positivas e negativas, ele tem uma tendência a se dissolver em outra substância, num solvente, polar também. Então, polaridades iguais vão ter afinidade. Do mesmo jeito que uma substância, um material que é apolar, vai ter uma tendência a se misturar muito bem com outros materiais apolares, ou seja, polar se dissolve bem em polar e apolar se dissolve bem em apolar. Um exemplo clássico, ó, quando você vai lá e mistura água com álcool, o etanol, eles se misturam completamente. O que eu posso deduzir? Que o álcool e a água têm a mesma polaridade. A gente já viu em exemplos aqui atrás que a água é polar, então eu posso afirmar que o etanol é polar também. Agora, gasolina e querosene se misturam entre si. Agora, será que elas são polares ou apolares, né? Quando a gente tenta misturar a gasolina na água, a gente consegue observar que não dá certo. Então, o que eu posso afirmar? Que se eu sei que a água é polar, mesmo sem saber a fórmula da gasolina, eu posso dizer que ela é apolar, porque não se misturou na água. Mas a gasolina se misturou no querosene, ou seja, o querosene também é apolar, enquanto o etanol que se misturou bem na água é polar. Então a gente consegue ir fazendo relações, né? Olha, misturou com água.
Legal, polar, não misturou, então é apolar. E a gente vai descobrindo a polaridade das substâncias e quais são mais afins umas das outras. Então, por exemplo, uma mancha numa roupa feita com gasolina, derrubei gasolina no tecido. Não adianta eu tentar ir lá e lavar com água. Por quê? Porque água e gasolina não se misturam, não tem afinidade. Eu não vou conseguir retirar uma mancha, né, de óleo, por exemplo, que também é apolar, usando água. A gente consegue tirar algumas substâncias, né, usando água, desde que essas substâncias sejam polares e tenham interação com a água, certo? Então, a polaridade, uma das funções, a gente vai ver outras nas próximas aulas, é que a gente consegue, a partir dessa informação, né, de polaridade ou apolaridade da substância, a gente consegue saber quais materiais podem ou não se misturar entre si, saber se vai formar uma mistura com duas fases, como é o caso da gasolina e da água, ou se vai misturar completamente, formar uma mistura homogênea e assim por diante, certo? Então, agora é fazer exercícios, dar uma treinadinha, colocar esse conhecimento em prática, certo? Boa aula!